Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para nós continuarmos a falar sobre o estudo do livro de Apocalipse. Eu atrasei um pouquinho esse vídeo por conta de que esse tema, embora pareça ser bem simples dentro de Apocalipse 7, as escrituras não corroboram para que ele seja tão simples assim. E hoje você vai ouvir um pouquinho. Muito provavelmente eu não vou conseguir exaurir o tema, né? Finalizar ele todo, mas a ideia é poder dar um norte do que se trata esse 144 mil. Quero aqui agradecer a você que já está inscrito no canal. Peço que você que não está inscrito se inscreve aí, dá teu joinha, me ajuda a compartilhar isso com outras pessoas também. E se tiver qualquer eventual dúvida ou tiver qualquer opinião diferente da minha, fique à vontade para expressar nos comentários, sem problema algum. A gente está para aprender um com o outro. Mas vamos entrar dentro desse tema hoje. Quem são os 144 mil? Eu estou aqui com algumas anotações, estou com a minha Bíblia aqui, está tudo aqui e tem um bocadinho de informação aqui para compartilhar com você. Vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano na terra e no mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Vou parar aqui, versículo 3, e você já vai entender. Daqui a pouquinho a gente vai continuar. Vamos lá. Quem são esses 144 mil? A Bíblia vai dar várias informações para nós. E eu quero discorrer sobre essas informações a título de te municiar de informação para que você possa compreender melhor esse livro de Apocalipse, que parece ser tão complexo, mas não é tão complexo assim. O que a Bíblia fala sobre isso? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é em que momento, cronologicamente, eles vão ser selados. Nós lemos agora Apocalipse 7, do 1 ao 3, e ele fala com os 4 primeiros anjos, que têm as 4 primeiras trombetas. Por isso que eu estou deixando aqui para você, tá? Aqui no versículo 2, ele diz assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Esse anjo que sobe, que a Bíblia mostra que subia do sol, ele grita com os 4 primeiros anjos, que tem as 4 primeiras trombetas. O card do vídeo das trombetas e da playlist eu vou deixar aí para você depois ler. Esses primeiros anjos que têm as primeiras trombetas, eles tocam, e aqui está o texto, eu vou ler para você. O primeiro anjo toca a primeira trombeta, só que antes de tudo isso, esse anjo que sobe do sol nascente diz: não façam isso até que nós marquemos os selos dos servos de Deus. Tá? O que é isso? Automaticamente, o que a gente percebe pela leitura da palavra é que esse anjo grita com esses 4 outros anjos que estão com as trombetas na mão para danificar a terra, e ele fala: olha, vocês não vão danificar, primeiro vocês vão ter que me ajudar a selar, porque é isso que ele está dizendo. Olha aqui, ó, não danifiquem o mar,
nem as árvores, até marcarmos o selo da testa dos servos do nosso Deus. Então, esses próprios 4 anjos que vão que vão tocar as trombetas, eles antes ajudam esse anjo a marcar a vida, a testa dos servos de Deus. E eu vou deixar o card aí, você vai ter como esmiuçar isso, tá? Mas aqui eu estou dando um resumo. O primeiro anjo toca a primeira trombeta, o segundo anjo toca a segunda trombeta, o terceiro anjo toca a terceira trombeta e o quarto anjo toca a quarta trombeta. E todas elas danificam o que esse anjo que sobe do sol nascente diz. Danificam a terra e o mar, tá? Mas você vê o card aí que você vai entender direitinho. Agora vamos entrar de fato no que são esses 144 mil, tá? Vamos lá. Quem são eles? O texto deixa claro que eles são, quem eles são e qual o número deles. O número está claro e evidente. São 144 mil. Apocalipse 7, versículo 4 ao 8. Então vi o número dos que foram marcados com o selo. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com o selo 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, e da tribo de Benjamim foram marcados outros 12 mil. Então, aqui já está falando que são das tribos de Israel, ok? Até aí, nós vamos chegar. Só que tem algumas coisas que a gente tem que ponderar. Esse número 144, que você vê aí, não só esse, mas o número 7... O número 12, são números que estão impregnados na Bíblia como um todo. Como um todo, irmão. Talvez você não tenha essa percepção, mas eu vou te dar só um exercício para você fazer. A Bíblia fala que Deus fez a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. Vou te dar uma conta matemática. Depois você faz aí com a sua calculadora. Faça 6 dias, vezes 24 horas e veja qual o número que vai aparecer. É isso mesmo. Veja, você vai ver, vai aparecer o 144. E isso por quê? Porque esse 144 ele está espalhado pela Bíblia, ele não está espalhado... As pessoas só dão foco nele aqui, em Apocalipse 7. Mas ele está em outros livros da Bíblia, em muitos outros livros. Mas, quando nós falamos quem são eles, de fato o texto está dizendo que são 12 mil de cada tribo. São 12 tribos, então seria 12 mil de cada uma dessas 12 tribos, ok? Que daria 144 mil. Só que tem um porém. E é sobre isso que eu quero falar com você, tá? Eu, particularmente, eu acredito que são o povo de Israel, tá? Ok? São o povo de Israel, eu particularmente. Mas a Bíblia dá uma margem para a gente pensar um pouco além. E é sobre isso que eu quero te falar. Vamos lá. Você sabia que existe 2 casas de Israel? Porque se a gente for analisar somente pelo número que deu aí, as 12 tribos matou o assunto, ok. Só que existem 2 casas de Israel. Por quê? Porque Israel foi dividido em um período da história. E aqui fica bem claro. Ezequiel 37, versículo 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Quem é o rei que a Escritura diz que vai governar Israel? O rei é Cristo. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. É ele que unifica. Entende? Então, quando ele faz essa junção, ele não está só fazendo uma junção do ponto de vista de Israel, porque Jesus
é aquele que traz para nós uma nova aliança, uma aliança superior. Entende? E é sobre isso que eu quero te falar. Porque, como eu disse, se você fizer aí 24 vezes 6, 24 horas vezes 6 dias, vai dar 144 o número. É um número que está impregnado na Bíblia como um todo. Jesus, ele é o pastor de Israel. Lembra de João 10? Eu vou falar daqui a pouco, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Vamos lá. A Bíblia, ela responde à própria Bíblia. Jesus é a unidade do corpo de Cristo. Jeremias 32, 37. Eis que os congregarei de todas as terras, para onde vos dispersei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação. Eu os farei voltar para este lugar, farei com que neles habite em segurança. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer bem. Porém o meu temor no coração deles, para que nunca se afaste de mim. Terei alegria em lhe fazer bem, e plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. O que é isso? Jeremias está profetizando sobre o quê? Jeremias está profetizando sobre a unidade que Cristo vai trazer. Porque Cristo coloca em nós as palavras no coração, não só na tábua da lei. Entende? E ele deixa claro, farei com eles uma aliança eterna. Eterna onde? No sangue do Cordeiro. E não deixarei de lhe fazer bem, porém o meu temor no coração deles, para que eles nunca se afastem de mim. Terei a alegria de fazer o bem, os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma. E aí ele ainda fala, um pouco antes, como nós lemos, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aí olha o que Jesus vai falar, meu irmão. João 10, versículo 14 ao 18. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu as conheço, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Sabe o que Jesus está falando? Israel, eu estou pregando para vocês, mas eu tenho ovelhas que não são desse aprisco. De qual aprisco ele está falando? Ele está falando dos gentios. Entende? Ele está falando dos gentios. Ele vem unificar. Aí você vai falar, não, pastor, ele pode estar falando do samaritano, ele pode estar falando dos ismaelitas. Será mesmo? Será mesmo que ele estava falando disso? Porque na lei, no Velho Testamento, dizia assim que Deus ia pôr ciúme no povo de Israel para não ouvir a Deus, para não ouvir a Cristo, para que a salvação chegasse aos gentios. Entende? Então, quando a gente olha para esses 144 mil, de fato, eu acredito que sejam 12 mil das tribos de Israel. Eu até acredito nisso. Mas pode ser muito além disso. Porque os dizeres que Apocalipse 7 trazem são maiores do que esse. Entendeu? São maiores do que esse. Eles são os separados, os remidos, os escolhidos. Tá bom? Os que são marcados. Mas Paulo também depois vai fazer uma ligação precisa entre lei, profeta e graça. Olha o que Paulo fala. Efésios 2, versículo 11 ao 22. Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamado da incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão. Os gentios chamavam a gente de incircuncisos. Os judeus chamavam todos aqueles que não eram judeus de incircuncisos, que é feito
na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha lá, Israel era uma coisa, nós éramos outras. Estranho à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, não quer dizer cerimoniais, mas na forma de ordenança, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz. Lembra do que a gente leu atrás aí, Ezequiel, que eu mostrei para vocês? E reconciliou ambos num só corpo, por meio da cruz, destruindo inimizade por meio dela. E reconciliaste. E quando veio Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio deles ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com outros para serem moradas de Deus no Espírito. Ok? Então olha o que Paulo fala. Paulo está falando, olha, Cristo fez uma unificação. Então esses 144 mil pode ser judeu? Pode. Mas também pode ter gentil aí no meio. Porque são aqueles que não se contaminaram com mulher, que depois você pode ler. Lê os 144 mil de Apocalipse 14. Está lá também. É que eu não vou aprofundar muito aqui hoje. E se você não acha que é só judeu, eu vou te respeitar. Mas aproveita e dá uma lida em Sofonias 3, do versículo 8 ao 20, e veja se não tem uma ligação. Tá? Veja se não tem uma ligação. Porque, na minha visão, tem uma ligação. Aí, nós vamos ver depois Apocalipse, capítulo 21, dizendo sobre a cidade celestial, que ela está sobre um firme fundamento. Olha lá. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei o Deus deles, ele será o meu filho. O que Apocalipse 21, 7 está dizendo? O que vai herdar? Qual que vai ser a herança que o vencedor vai receber? A herança que o vencedor vai receber está descrita nas 7 igrejas, que o vídeo também está aí. Estou colocando para você, tá? As 7 igrejas do Apocalipse, que foi o primeiro vídeo dessa série. Dá uma lida lá. Para cada igreja tinha uma herança, um prêmio para aquele que vencer. E aqui Apocalipse 21, Cristo está falando, ao que vencer, ele dará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Então quer dizer, ao que vencer vai se tornar de fato, vai dar tudo aquilo e vai ser como Cristo, como filho de Deus, automaticamente. Porque em Cristo nós já somos filhos de Deus. Mas no final, acontecerá isso, o recebimento da bênção que está descrita nas 7 igrejas. A pedrinha branca com o nome escrito na testa, entendeu? E por que eu falo que pode não ser só os 144 mil só judeus? Porque lembra que João escreveu essa Apocalipse para mandar para 7 igrejas? As igrejas que João mandou não eram do povo de Israel. Entende? Está lá dentro da revelação. Ele mandou para as igrejas da Ásia. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E olha só,
A cidade celestial ela está sobre um firme fundamento. Apocalipse 21:10 diz assim: E ele me levou no espírito a uma grande elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos, e sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Então vamos lá. Tinha 12 portões, com 12 anjos, e esses portões tinham o nome das 12 tribos de Israel. 3 portões se achavam ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Lembra o que o anjo fala aqui para os 4 primeiros anjos que vão estragar a terra? Não danifique a terra até que a gente sele os que estão ao redor, porque os anjos seguraram os 4 ventos de 4 lados da terra. Então está dando um panorama de selamento mundial, entende? Talvez os judeus possam estar espalhados pelo mundo nesse momento, talvez possam, mas talvez possa ser além dos judeus, ok? Aí ele diz, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e sobre eles estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então estava lá, Pedro, Tiago, João, todos eles estavam aqui, como sendo fundamentos. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro de medir a cidade, e os seus portões e as suas muralhas. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e larguras iguais. Mediu a cidade com a vara, tinha 12.000 estádios. O seu comprimento de largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados. Ok? Percebe? Pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, a cidade de ouro semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados com todo tipo de pedra preciosa. Primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sordônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. 12 pedras, 12 tribos, 12 portas. Os 12 portões são 12 pérolas. Cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade, porque os 12 portões são 12 pérolas, cada um desses portões são feitos de uma só pérola, porque os portões remetem para o Velho Testamento. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o santuário é o Senhor, o nosso poderoso, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória, os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão glória e honra das nações. Nelas não entrará nada que seja impuro, nem que pratique abominação, mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, olha só, consegue pegar as conexões? Por isso que eu falei, 144 mil não fecha só em Apocalipse 7 e Apocalipse 14 não. E o que chama muita atenção é os portões, né? Porque aqui em cima você vai ver os portões, eles recebem todos uma mesma pedra. Por quê? Porque as tribos de Israel para Deus são todas a mesma coisa. Aonde tem a diferença é entre os lavados no sangue do Cordeiro. Porque nós somos enxertados, né? Nós herdamos a salvação porque Israel não o recebeu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que recebeu foi feito filho de Deus. Vamos continuar. 12 tribos. Algumas pessoas não se percebem quando lê isso aqui.
Essas são as 12 tribos que Jacó, lá em Gênesis 49, abençoou, tá? Lá em Gênesis 49, Jacó abençoou os 12 filhos dele, ok? Só que tem uma diferença entre Gênesis 49, que você pode ler lá, e o que acontece aqui em Apocalipse 7, nas 12 tribos de Israel. E qual é essa diferença? 2 tribos de Gênesis 49 saem daqui e não recebem o nome lá em Apocalipse 7. Quais são elas? Vamos ver. Dan e Efraim. Aí você vai falar, mas como assim? Os dois não estão em Apocalipse 7, porque os dois cometeram o mesmo erro. Eles não estão pela idolatria que eles tiveram, tá? Você pode dar uma lida lá em Gênesis 49, do versículo 16 até o versículo 18, e aí você vai ver que Jacó, quando ele vai fazer a oração para Dan, ele fala, eu espero em Deus a salvação de Dan. Porque ele compara Dan a uma serpente traiçoeira, um povo que é traidor, entendeu? Lê lá, Gênesis 49. Ele espera a salvação de Dan no Senhor. Porque ele fala, olha, ele tem esse problema, ele é traiçoeiro, ele é traidor. Entende? E depois dê uma lida também em 1 Reis, porque aí você vai entender o que aconteceu com a tribo de Dan ao longo da história. Em 1 Reis, lá no capítulo 12, Israel está sendo dividido entre o reino do norte e do sul, e Dan vai disperso no meio dessa multidão. Ele é disperso, a tribo de Dan fica dispersa no meio da multidão. Eles vão e se espalham, entendeu? Só que no reinado de Jeroboão, a Bíblia fala que Dan foi e fez bezerro de ouro para adorar. A tribo de Dan fez bezerro de ouro para adorar. E aí você fala, mas e Efraim, pastor? Então, Efraim também caiu na questão do adultério, do adultério espiritual, né? Vamos dizer assim, da idolatria, porque é o adultério espiritual. A palavra é essa. Ele caiu na questão do adultério espiritual. Ele foi um idólatra. E como que a gente vai dizer isso? Aí você fala, pastor, mas idolatria é adultério? Sim, eu posso te falar isso. Leia Oséias. Se você lê o livro de Oséias, você vai entender. Oséias casa com um povo, a mulher de Oséias lá, ela representa Israel. E Oséias representa uma figura de Deus, uma figura de Cristo, vamos dizer assim. E a noiva de Oséias se perde. E lá em Oséias mesmo, você vai ver. Se não me falha a memória, acho que é Oséias 4, versículo 17, que fala assim, deixe Efraim, porque ele já se contaminou com os ídolos. Ele já está entregue aos ídolos. Já se contaminou com os ídolos. Algo assim. Você pode ver. Então tem uma mudança aqui. Só que até nisso Deus é bom. Por quê? Porque no lugar de Dan entra Levi. E no lugar de Efraim entra José. Por quê? Porque José é pai de Efraim. Então, embora Efraim não esteja aqui, Efraim ainda está na figura de seu pai. A mesma coisa, Levi. Aí você fala, mas Levi não estava nas 12 tribos. Não, porque Levi tem um outro tipo de recompensa. José entra no lugar de Efraim, porque a herança de José tinha sido repartida pelo seu pai, para os seus filhos, Manassés e Efraim. Logo, dá para saber que Efraim estará presente, mesmo com o nome ausente, pois Deus deixa claro
que ele é Deus de todas as famílias de Israel, conforme Jeremias disse. Olha aqui, Jeremias 31, versículo 1 ao 4, ok? Ele é Deus de todas as famílias de Israel, depois você pode ler. E Levi entra, por quê? Porque Deuteronômio 10, versículo 8 e 9, diz que Levi, a tribo de Levi não teria terra, tá? Você pode ler depois aí. A tribo de Levi não teria terra porque o trabalho deles seria para a obra do Senhor. Então eles não teriam terra, eles seriam sustentados pelo sacerdócio que eles exerceriam, ok? Depois você pode ler Deuteronômio 18, que vai descrever ainda sobre isso. E só que Deus não se deixa esquecer, né? Como saem essas 12 tribos, Levi entra. E Levi recebe a recompensa dele da forma que Deus havia falado, que eles iam ser patrimônio de Deus, né? Os levitas viviam das ofertas que recebiam e dos dízimos. Existiam 12 tribos de Israel, 11 tribos davam o dízimo, davam as ofertas, então logo Levi ficava com 110%, porque 10% de cada tribo, ok? 11 tribos, 110%. Só que os levitas, eles tinham que partilhar isso com os órfãos e com as viúvas. Lembra que depois no Novo Testamento vamos fala que a verdadeira religião para com Deus é socorrer órfãos e viúvas em suas necessidades? A Bíblia explica, a Bíblia se explica, irmão, eu não preciso nem forçar. Então, eles recebiam isso para partilhar com os órfãos e com as viúvas. Deuteronômio 26 vai falar sobre isso. E aí ele vai falar sobre socorrer órfãos, viúvas, amparar os estrangeiros. Quem fazia isso? Os Levi. Os da tribo de Levi. Então eles recebiam 110% e muito provavelmente 20% do que eles recebiam, eles custeavam para cuidar de órfãos, viúvas, estrangeiros, pessoas em dificuldades que se achegavam à família de Israel. Tá? Mas Deus não deixa os levitas de fora. E ele cumpre a sua promessa para eles. A herança dos levitas está na Jerusalém celestial, porque na Jerusalém terrena, em Israel terreno, eles não tinham recompensa. Mas na celestial eles têm. Por isso que eles estão aqui, representados com uma tribo das 12, de Apocalipse 7. Eles cuidaram dos órfãos e das viúvas e Deus cuidou deles. E deu para eles o que prometeu, a herança celestial. Depois você lê lá, Deuteronômio, como eu coloquei aqui, você vai entender. Porque eles não tinham herança na terra, eles vão ter no céu. Apocalipse 21. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará e enxugará os olhos de toda lágrima. E já não existe mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Que coisas? O que está nas 7 igrejas, tá? Você vê aí no card depois. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e começou a dizer: Vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E você pode ler aí depois com calma Apocalipse 21.
E os glorificados? Porque agora eu tenho que concluir, né? Quem são os glorificados? Os glorificados, o leão já diz tudo, né? Os glorificados são aqueles que se lavaram. Apocalipse 7, versículo 9 ao 17. Depois dessas coisas vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras na mão, e clamavam com alta voz: o nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono dos anciãos. Os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, ações de graças, a honra e o poder, a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são? E de onde vieram esses que estão vestidos? E aí João responde: o Senhor o sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite, no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estende sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro está no meio do trono, o apacentará, os guiará para a fonte de água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Agora eu vou te dar um pulinho do gato aqui. Vamos lá para o pulo do gato. E olha aqui o versículo: aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Qual é o tabernáculo que Deus estendeu? É Cristo. Cristo é o tabernáculo. Ele é o templo vivo que rasgou o véu do templo para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Desculpa eu estar tomando, irmão, aqui. Tá um friozinho e eu tô tomando aqui uma chocolatada. Os lavados no sangue do Cordeiro são esses que Apocalipse 7 vai falar aqui, os glorificados, que também são representados em parte pelos mártires que estão no quinto selo. Porque você lembra o que eu acabei de ler? Quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aí você pode entrar aí e ver o vídeo quando eu falo do arrebatamento. Por que eu enxergo que não dá para ter arrebatamento antes da tribulação? Tá? Apocalipse 6, do 9 a 11. Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as armas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram. Clamaram com alta voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhe foi pedido que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como eles tinham sido. Que veste que eles recebem, os que estão lá debaixo do altar? Vestes brancas. Que veste os glorificados usam? Vestes brancas. E a evidência se concretiza mais e confirma as falas de Cristo enquanto o seu ministério terreno. Apocalipse 7, versículo 16 e 17. Lembra do que nós lemos? Que Deus falou que eles não vão ter fome. Apocalipse, que nós lemos agora há pouco. Apocalipse 7,16. Olha o que Jesus fala: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará, os guia para a fonte de águas vivas, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Agora vamos ver o que Jesus fez? Cristo disse, em Apocalipse também 21, versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tem sede, venha de graça e beba da fonte da água da vida. Ao vencedor ele dará todas essas coisas, e ele será o meu filho.
Então vamos lá. E confirma as falas de Cristo, enquanto Cristo estava na terra. Olha o que Jesus falou em João 6,32. Em verdade lhes digo, que não foi Moisés que deu o pão dos céus para vocês, mas quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Por que ele fala que Moisés não deu o pão do céu? Porque o pão que Moisés deu, o maná que desceu, não era um pão de salvação, era um pão para alimento físico. Jesus era um pão de salvação, um pão que dá vida ao homem, que dá vida ao mundo. Entende? Então por isso que ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, porque Moisés deu um pão que só mata a fome de vocês. Eu sou o pão da salvação de vocês. É outra coisa. Olha o que Jesus diz também em João 10. Em verdade eu vos digo, quem entra no curral das ovelhas pela porta, quem não entra pelo curral das ovelhas pela porta, mas só por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas por nome e as conduzem para fora. Depois de levar para fora as que lhe pertencem, vai à frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão deles porque não conhecem a voz do estranho. Aí você lembra do que eu coloquei lá no segundo slide, no segundo ou no terceiro slide, da unificação que Cristo fez? Quem é o sumo pastor? É Cristo. Ele unifica Israel e ele unifica os gentios. Entendeu? E ele fala, e ele mesmo falou, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Me convém juntar elas para que tenha um rebanho e um pastor. E aí o rebanho de Cristo ouve a voz dele, ele sai à frente das ovelhas e leva as ovelhas. Aí você fala, mas e os 144 mil? Os 144 mil são aqueles que Jesus até orou. Em João 17, Jesus orou em João 17, que ele fala, Pai, aonde estejais, que eles estejam também. Entendeu? São aqueles que seguem o cordeiro por onde o cordeiro andar. E vejamos mais. Olha o que Jesus falou em João 4. Quando ele vai conversar com a mulher samaritana. João 4, do 6 ao 14. Ele vai lá e pede para a mulher samaritana, me dê um pouco de água. E a mulher samaritana pergunta, como o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana? E ele sabia que os samaritanos não se davam. Olha ele juntando Israel. Ele respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Eu não vou te dar uma água que mata a sua sede, eu vou te dar uma água que te salva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Tá vendo? É uma aliança superior. Totalmente superior. Nada terrena. Totalmente celestial. Totalmente espiritual. Por isso que Jesus, quando estava de frente com Pilatos, falou, meu reino não é desse mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, eu clamaria ao Pai e agora eu destruiria tudo. Eu costumo dizer que Cristo nos transformou em cidadãos celestiais. Mas isso é para uma pregação, não é um estudo aqui. Algumas pessoas já me ouviram pregar isso. Olha o que Jesus vai falar em Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Todos esses textos aqui que eu estou lendo para você,
está refletindo lá em Apocalipse. Apocalipse 21. Todos eles. E todos eles vão apresentar o que Cristo falou. Porque a Bíblia é um conjunto de livros. Na minha percepção, a Bíblia é um conjunto de livros, tá? Que aponta para Cristo. Cristo cumpre tudo aquilo que apontou para ele, tá? Aí vem Paulo e explica tudo que Cristo cumpriu, para que todos pudessem entender, tanto os judeus quanto os gentios, e Cristo aponta para o fim dos tempos. Como Zacarias vai apontar? O livro de Zacarias está totalmente entrelaçado com Apocalipse. Se você não sabia, irmão, é isso. Estava totalmente entrelaçado com Apocalipse. Isaías tem um monte de profecia que estão dentro do Apocalipse. Eu costumo dizer que depois de Cristo, praticamente nada da lei dos profetas ficou sem se cumprir. O que está para se cumprir está relacionado ao fim dos tempos. É uma percepção minha, tá? De estudar a Bíblia. E o próprio livro de Apocalipse finaliza com Cristo dizendo: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Quem que é o tabernáculo de Deus? Cristo. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos dele toda lágrima, já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Acrescenta essas palavras, fiéis e verdadeiras. Eu já coloquei esse texto aí, mas é porque esse texto fecha. Fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O que Jesus prometeu para a mulher samaritana? Bebe da minha água, que vai jorrar para a vida eterna. Ao vencedor herdará essas coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então, meu irmão, quando você lê o livro de Apocalipse, pense no que Cristo falou. Ele é a chave. Ele é a chave. Ele é aquele que desfez a parede de inimizade, que unificou para Deus um único povo. Talvez os 144 mil de fato possam ser judeus, mas se não forem, você e eu podemos estar no meio deles. Apesar que não, vou corrigir, você e eu muito provavelmente tem uma questão dos 144 mil, que está em Apocalipse 14, que falam que eles são os que não se casaram, que não tiveram relações, são os virgens, e que acompanham o Cordeiro por onde ele andar. Então, eu particularmente, eu acredito sim, que sejam os 144 mil judeus das 12 tribos, mas dá para ter uma outra visão a respeito. Por isso que eu gravei um vídeo um pouco diferente. Eu desejo que esse estudo abençoe a sua vida. E eu peço que o reino de Deus se achegue para você. Porque é chegado a nós o reino de Deus graças a Cristo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. E espero ter sido um pouco didático e conseguido passar tudo que eu precisava passar para vocês aqui nesse estudo. Tá bom? E aguarde, porque daqui a pouco tem mais. Deus abençoe. A paz seja convosco e fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.